Eu coloquei uma parafina aqui para cozinhar e uma espiriteira. Parafina e cera. Eu sempre tenho uma quantidade grande de armazenado na minha casa, seja no formato de velas, com pavio e tudo mais, seja em blocos de parafina, tá? O que vocês vão ver aqui, ó, é eu derretendo um bloco que já está começando a derreter de parafina. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma panelinha só para isso. Por quê? Porque é algo importante, tá? É um recurso que você muito estável e que você pode fazer muita coisa com ele. Ela vai ficar aqui derretendo, tá? Daqui eu consigo ver e controlar direitinho, então o ambiente é completamente seguro aqui. E tudo começa com a ignição do fogo. Se você não tiver um meio de ignição, de acender o fogo funcional, vai dar zica. Há um vídeo atrás, 3 vídeos atrás, ou 4, a gente mostrou como cozinhar com lenha. Um dos quesitos para cozinhar com lenha é acender o tal do fogão. E para isso, você vai ficar o tempo todo tendo que cortar pavio, cortar madeira. O que a gente faz? A gente prepara recursos para pular essa fase, tá? Isso se chama isca de fogo. A isca automática que eu oriento para todo sobrevivencialista é palito de fósforo, tá? Então aqui, ó, vocês vão ver mais uma das compras das 8 semanas de preparação, palitos de fósforo. E vou fazer o que eu acho que é o primeiro estágio da preparação para todo mundo, tá? Já derreteu, ok? Ela está derretida. Eu vou pegar palitos de fósforo, que vão ser extremamente necessários para mim. Eu estou usando o grande, porque esse palito de fósforo, ele queima forte, ele também acende velas e lampiões com mais facilidade. Eu só vou mergulhar eles na parafina e tirar. A ideia é impermeabilizar um bom tanto de palitos de fósforo. É interessante fazer isso? É. Sempre. Para todos os palitos que você vai guardar. Porque com o passar do tempo e o próprio uso, você vai batendo ele, ele vai encostando um no outro, você acaba guardando ele onde não devia. Como a gente vai basicamente acender fogão a lenha e mexer com trocentos tipos de combustíveis aqui, é melhor você já ter os palitos prontos. Dica: guarde as caixas. Você ainda vai precisar delas para riscar os fósforos. Esse golinho de parafina que a gente está colocando já vai dar uma ajuda enorme para esse palito durar mais tempo ali. Você vai poder acender praticamente qualquer coisa. Aqui, ó, metade, já fiz. Aqui está. Olha como ele fica mais esbranquiçado. Tá vendo? Isso aqui, meu chapa, você pode mergulhar na água agora, que ele vai continuar acendendo. Primeira preparação, fósforos à prova d'água. Aqui dentro tem parafina flocada. Tem cera de soja também. A taxa ideal de queima para você fazer um puta combustível é de 20%. 2 partes de cera de soja para 8 partes de parafina normal. Onde você compra isso? Lojinha que vende acessório para velas e tudo mais. Por que essa medida? Porque essa é uma medida que vai queimar mais, fazer mais brilho, fazer tudo mais na hora que você for montar seu combustível. Vamos fabricar outro combustível agora. Ele é um combustível, basicamente, para bug out bag. Quais os materiais que você vai precisar para fazer esse combustível? Você vai precisar de barbante de algodão. Você vai precisar de pavio. Isso aqui é pavio. Ou cordinha de algodão. Esse aqui é bom para você usar para óleo, para colocar ele para sugar a energia, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que é o top do top do top para mochilas bug out bag, tá? Isso aqui. Olha. Tira o alfinete. Olha aqui. E você terá a tira de algodão puro.
Olha, eu acho que esse de 2,5 centímetros, 3 é o ideal. Então, vamos lá. Olha o que eu vou fazer aqui. Um rolinho e vou apertar aqui, ó, bem apertado, tá? Vocês vão ver que tá desenrolando aqui, ó. Olha só. Vou continuar enrolando. Olha o que tá virando. Bem apertado, tá? Bem apertado mesmo. Aqui eu vou parar. Uma das coisas mais top que você tem para fazer, colocar na sua mochila BOB, são tubos de, não é PVC, pode ser PVC, mas aqueles tubos de filme PVC, tá? Se você tem na sua mochila de evasão um tubo de PVC, que é uma das regras de sobrevivência mais inteligentes que você pode fazer, você vai parar ele aqui e vai guardar isso aqui, cortar ele agora e guardar dentro do tubo de filme, tá? Se você usa um tubinho de PVC, dentro do tubo de PVC. Se você tem um rolo de silver tape, que é um outro item de sobrevivência hard, você vai continuar enrolando até você chegar na medida do rolo de silver tape. E aqui está o nosso rolinho. Eu tenho que fazer ele caber aqui, ó. Em um rolo de silver tape, cabem 2 desses. Cortar aqui, ó. Tesourinha. Aqui está. Ele cabe dentro disso aqui. Tá? É aqui que a gente vai armazenar ele. Tá certo? Eu vou pegar aqui um barbante comum, de algodão também. Lembre-se sempre de colocar algodão. Se por acaso você colocar alguma outra coisa aqui, tá? Sim, eu já cometi esse erro. Eu usei um fio de nylon, que afinal de contas era só para segurar isso aqui. Na hora que eu acendi, o nylon queimou e subiu aquele cheiro de plástico zoado em cima da minha latinha. Olha isso. A estratégia disso aqui é o mais legal dela, tá? E agora o que a gente vai fazer é mergulhar ela. Vamos lá? Vou esquentar aqui de novo. Uma das coisas que é interessante você ter quando você vai fazer isso é um pegador de panela quente, que tá aqui, tá? Esse pegador aqui, ó, você coloca nos seus insumos. Ele pega a panela aqui, ó, e levanta e mexe para você não se queimar. Agora, para você entender, se você fizer dentro da bobina de PVC, que cabe, também tem umas bobinas de PVC de 300 metros, é animal pra caramba, tá? Você vai fazer ele mais fino. Senão, você vai fazer ele maior. Agora, imagina vários desses daqui. O problema é que ele não pode pegar fogo de jeito nenhum, tá? Se pega fogo, a parafina começa a queimar sozinha. Então, você tem que esquentar e parar o tempo todo, tá? Ou deixar ela dentro de um banho-maria que vai ficar ligado se você for fazer bastante coisa, tá certo? Ou muita gente faz isso no fogão. Vou tirar aqui, ó, já derreteu. Agora eu vou colocar isso aqui dentro da parafina. Bora lá. Que ela vai borbulhar, tá? Ela vai começar a borbulhar. É isso mesmo que tem que acontecer, tá? Aí você vai pegar chavinha, um ferrinho, um araminho e empurrar lá para baixo e mexer. Deixa borbulhar. O nosso interesse aqui é quando ele parar de borbulhar. Você vai apertando ele assim, as bolhas de ar vão subindo, dependendo do ponto que você tá? Eu já vou tirar, que já deu para o nosso propósito. Quanto mais escorrer, melhor. Porque senão vai dar um excesso muito grande. E quando você acender a isca e o pavio, ele vai meter um fogo muito grande. A gente não quer isso. Imagina que você está naquela situação ruim. Você tem que acender um fogo. Você vai tirar de dentro daquele compartimento que você deixou ali para a mochila de emergência, vai segurar com a sua fonte de fogo, que pode ser um fósforo, eu vou usar o isqueiro agora que é mais fácil, tá? Olha só. Bateu, ela já pegou. Ó, nem acendeu ainda, tá? Eu vou segurar aqui para vocês verem. Imagina o tempo que você tem agora
para acender um fogo com essa isca aqui. Essa é a isca de fogo suprema. Lembrando que a gente tem 1,5 metro dela. Quer acender o fogo? Você corta um pedacinho, coloca lá dentro, devolve, arruma todo o seu material, você vai conseguir acender seu fogo de qualquer forma. Mais uma coisa. E se for uma merda gigantesca? Bom, você transforma isso em lenha, tá? Como? Você vai pegar, vai juntar um monte de pedaços dela e meter fogo e fazer um fogo do apocalipse. Próxima isca, tá? Você vai ter que fazer uns tecos de barbante para você agora. Tá certo? Esse tem um pouquinho mais de processo. Então, vou cortar aqui, ó. Esse barbantinho parafinado de algodão vai ser o nosso pavio. Molde de silicone para fazer gelo. Aqui estão os pavios, ó. Aqui está o molde. Tá certo? Nós vamos criar um novo combustível aqui, esse, um dos melhores. Nós vamos pegar um pouco de serragem e encher as nossas forminhas aqui, ó. Você pode usar ele para acender outras coisas, churrasqueira, o que você quiser. Tanto que essas rolhas e esses materiais são vendidos, e são vendidos muito caros, tá? O preparador que não domina fazer isso aqui vai acabar pagando muito nesses acendedores de lareira, essas coisas todas que vendem por aí. Muitas vezes, você vai achar pedaços de madeira. Deixa, não tira não, tá? Vai ajudar na tua isca. Quando você achar que encheu, que é o meu caso aqui, você vai perceber que não encheu, tá? Se você apertar, ela vai mais um tanto lá para dentro. Tudo que você achar, basicamente, na marcenaria de resto, você pode usar para fazer isso aqui, tá? Lembrando que é para fazer... Não, a gente não vai usar isso diretamente na comida, então você pode meter o louco e botar tudo para queimar aqui dentro, tá? Vantagens e desvantagens. Isso aqui vai durar para sempre, tá? Ele queima integralmente e é extremamente fácil de transportar. Como já começou a derreter aqui, eu vou começar a fazer antes de ficar tudo pronto, tá? Vou colocar um pouquinho em cada uma delas. Continuar meu trabalhinho para encher bem, tá? Ele está quase cheio. Quando ele está quase cheio, é quando você vai pegar o seu paviozinho, lembra dele? E vai colocar aqui dentro, ó, junto dele, ó. Eu vou colocar com o dedo mesmo, um em cada potinho desse, ó. Tá? O restinho que sobrou, vamos preencher com cera e parafina. Lembra que eu coloquei os pavios aqui? Agora ela tá bem cheinha, tá vendo? Bem cheia mesmo, tá? Tem praticamente uma concha inteira em cada uma delas. O que eu vou fazer agora é pegar mais um pouquinho de serragem e bater aqui, ó, para preencher mesmo e socar bem lá para o fundo o meu projeto aqui. A ideia é que eu tenha combustível para cozinhar. Um desse aqui, cara, fica ligado por meia hora. Olha aqui. Eu vou quebrar aqui. Ó. Deixar ele mais acertadinho. Olha aqui. Ainda está meio mole, mas é assim que fica o cubinho. Ó. Isso aqui queima pra caramba, tá? Queima muito mesmo. Mas é isso aí. É só deixar secar agora. E aí você vai produzindo. À medida que você vai pegando serragem na sua casa, você vai fazendo um desse. Lembre-se que cada um desse é um arrozinho.